Agora vamos iniciando o ano aqui, né? O ano letivo, daqui a pouco retornam as aulas, né? Nas escolas municipais, estaduais e também nas universidades. E um período importante agora, Tadeu e Daércio, para quem está estudante, né, está nos acompanhando, são as inscrições para o SISU 2026. Começam logo agora, dia 19 de janeiro, e chegam com mudanças importantes, né, para o processo de seleção. Para explicar quem pode participar, o uso das notas do Enem e como fazer uma boa escolha aí do curso, nós vamos conversar agora com o Murilo Pinotti. Ele é diretor do projeto Estudar aqui de Matão, que é aquele curso gratuito, né, pré-vestibular que existe aqui em Matão, que inclusive também já está com inscrições, acho que quase finalizando para iniciar uma nova turma, né? Murilo, bom dia. Mas o tema aqui hoje, vamos começar pelo SISU, né? Bom dia. Bom dia, Esteves, bom dia, pessoal de casa. Quem dera lancha, né, Esteves? Mas, bom dia, pessoal do estúdio também, o Daércio, o Tadeu. Prazer falar com você e vamos conversar sobre o SISU, né? A importância desse primeiro desafio dos estudantes já em 2026. Bom, primeiro explicar o que é o SISU, né? E falar das inscrições para ele, porque já não garante vaga ainda, né? Precisa se inscrever, cujo dia de inscrição começa no dia 19 agora. Perfeito, Esteves. Vamos explicar primeiro, né, o que é o SISU. O SISU, vou usar uma analogia aqui de um aeroporto, né? Você precisa pegar um voo, o estudante precisa pegar um voo, que é o ingresso no ensino superior, e o SISU, ele é o passaporte. Então, ele é o documento que vai permitir, né, ele é o instrumento que vai permitir os jovens alçar voos maiores, né? Então, só para ficar mais fácil, o SISU, ele é o método de seleção que o governo federal possui, o poder público no nosso país, de distribuir os alunos que prestaram o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, para as universidades públicas, sejam elas federais, institutos, enfim, públicas no geral. Então nós temos essa forma de seleção no Brasil, mudou algumas coisas de 2024 para cá. Hoje nós temos somente um SISU por ano, antes abriam 2 vezes o sistema por ano, né? Hoje é só uma vez. Então os jovens precisam ficar bem atentos aí ao período de inscrição do SISU, que abre no dia 19, Esteves. Bom, meio que você já comentou sobre essa nova regra, né? Mas uma das principais novidades, eu estava pesquisando aqui, a possibilidade de usar notas do Enem em outros anos, né? De anos anteriores. Isso. A cada ano, o SISU ele vai se aprimorando, né? Ele vai se aprimorando para poder acolher mais jovens. Esse ano, por exemplo, nós tivemos aí mais de 250 mil vagas, né, em escolas, em universidades, né, públicas do nosso país. E essa é uma grande novidade também de poder utilizar notas do Enem de outros anos. Uma outra dúvida que havia, você já dirimiu aqui por cima na sua introdução aí, né? É sobre essa edição única do SISU. O candidato concorre tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre num único SISU, que antes eram 2, né? Isso, perfeito. Como a gente falou agora no começo, antes eram 2 oportunidades por ano, 2 janelas, né? A gente costumava falar para os alunos. Agora é somente uma janela e o que muda? Muda que o aluno precisa estar mais atento do que nunca. Antes você tinha 2 opções, você podia escolher ali o timing, né, que o aluno ia prestar o SISU, escolher, né, qual vaga ele ia concorrer, agora é só uma por ano, Esteves. Murilo, comparando os 2 modelos, qual você acredita que seja o melhor, mais adequado? Esteves, por questão de organização, eu prefiro o modelo atual, de um único por ano. Eu penso que isso cria já mais uma rotina e cria esse senso, né, de urgência mesmo nos alunos. Olha, eu tenho uma chance e eu preciso me dedicar para entender o que é esse sistema, quais são os caminhos que eu posso encurtar por ele, aonde que eu posso chegar, quais são as vagas que eu posso pleitear. Eu gosto mais desse sistema. Eu quero crer que gera menos confusão também, né? Porque ele já está com outras atribuições, que está pensando no curso, né? É uma preocupação a menos, né? Ah, bem menos, né? Pensar 2 vezes no mesmo assunto, né? Com certeza. Faz uma vez só, já sabe para onde vai, já consegue preparar toda a logística, né? Se for mudar de cidade, de estado, de região. Eu também concordo com você, bem melhor. Agora, Murilo, na hora da inscrição, o sistema mostra as notas de corte, né? Parciais. Qual a importância, né, do aluno acompanhar esses números durante esse período de inscrição? Muito, Esteves. Esse é a principal dica que nós damos para os nossos alunos aqui, né? E que nos procuram também para tirar dúvidas. Acompanhar agora o período pré-inscrição é muito importante. E também ao longo do período, para você acompanhar como que estão as notas de corte ali. Senão você pode, a gente diz ali, queimar um cartucho, né, à toa. Então você pode queimar uma oportunidade sua. Vou dar uma situação, né? Você poderia pleitear um curso um pouquinho menos concorrido e passar com bastante folga,
mas você pode tentar um curso extremamente concorrido e abrir mão de uma vaga onde você é garantido. Não sei se deu para entender, mas seria essa analogia, né? De uma preocupação em elaborar aquele passaporte sobre o qual você falou, né? Isso, perfeito. Preparar os documentos para não perder o passaporte, é isso aí. Agora o SISU já usa, né, a chamada média ponderada, que muda conforme o curso e também a universidade. Na prática, o que o estudante precisa entender sobre isso? É meio que você falou, né, mas se você puder dar um exemplo prático, por exemplo. Sim, sim. Para ficar mais fácil, Esteves, porque é uma conta muito complexa, né, que o pessoal faz para saber as notas de corte. Mas tem a ver com a disponibilidade de vagas, né, o próprio rendimento dos alunos que prestaram aquele curso, a relação candidato-vaga. Então, em resumo, o que os jovens, né, os candidatos precisam saber? Quanto mais pessoas prestando aquele determinado curso, logicamente que a nota de corte vai subir. A lei da procura. A lei e a oferta. Isso, da procura e da oferta, né, da demanda e da oferta. Então, se você tem mais pessoas procurando aquilo, óbvio que o preço vai subir. Então, óbvio que a nota de corte tende a subir. Então, os jovens precisam ficar um pouco atentos nessa questão. Vou dar um exemplo. Saiu recentemente, né, dados da plataforma do governo federal, que os cursos mais procurados, obviamente, são aqueles que a gente já conhece, medicina e direito. Então, óbvio que um curso de medicina e direito, ele vai ser infinitamente superior na busca por alguns cursos que têm menos atratividade para os jovens. Então, um curso de medicina não pode se comparar, né, a questão candidato-vaga com um curso, por exemplo, de administração. São totalmente diferentes, Esteves. Então, os alunos precisam tomar cuidado com isso. E levar em consideração a vocação também. Se é medicina que ele escolheu, eu quero crer que seja por vocação também, né? Então, ele sabe que vai ter essa concorrência maior, né? Isso. Você tocou num ponto muito importante que a gente fala para os alunos, né? Vocação é diferente de profissão, né, Esteves? Então, vocação é aquilo que você nasceu para fazer, né? Eu nasci para ser jornalista, eu nasci para entrevistar as pessoas, para dar informação para a população, né? Fornecer informações exatas. Agora, minha profissão, eu trabalho como enfermeiro, por exemplo. Não é aquilo que eu amo fazer, mas eu preciso fazer para sobreviver, por exemplo. Não que eu odeie, mas eu não tenho aquela vocação. Então, os alunos precisam ficar muito atentos com isso, né? Agora a gente sabe que tem muita pressão familiar, é uma questão que a gente orienta as famílias para tentar jogar junto com os jovens, né? Evitar pressionar e evitar fornecer insumos, né, Esteves, ideias, para que os alunos fiquem tranquilos para escolherem um bom curso por vocação, mas pensando também na profissão. E o início do curso pode ser em qualquer semestre do ano? Isso. Aí vai depender também do que as universidades trazem dentro dos seus regimentos internos, né? A gente precisa ver o que a faculdade ela está trazendo também de orientação. Mas geralmente é isso mesmo, Esteves. Agora, para encerrar, né, sobre o caso SISU, né, o assunto SISU, né? Que mensagem que você deixa, que conselho que você deixa aí, né, para quem vai se inscrever, né, no SISU? Lembrando que começa dia 19, mas o prazo também depois é curto, até dia 26, né? Isso, o prazo ele é bem curto, e aí a gente precisa orientar os alunos, como a gente falava agora, justamente a escolher com sabedoria, com tranquilidade. Se os familiares puderem, eu sei que nessa hora a mão coça, né, para dar uma opinião, né, enfim, a boca coça para dar uma opinião, para falar alguma palavra de cobrança para os jovens, mas eu diria para os familiares também jogarem junto com os jovens e os candidatos, né, os alunos, terem calma, porque agora o grande desafio já foi que era a prova, né, Esteves, que a gente conversava no passado, né, nas entrevistas sobre a prova, as dicas e tal. Agora chegou a parte fácil, né, que é só traçar uma estratégia para chegar no objetivo que os alunos querem. Mas isso tem que ser feito com sabedoria para, de novo, não ficar de fora. Então, muita calma nessa hora agora. Murilo, falar sobre o projeto Pro Estudar, né? São aqueles alunos que prestaram o Enem e outras vestibulares, né? Você tem aí uma estimativa de como foi o resultado dos alunos do projeto Pro Estudar aqui em Matão? Isso em geral, né? Temos, Esteves, o cursinho, né, o Pro Estudar ano passado, a gente vem acompanhando, esse dado ele ainda não está fechado, porque os vestibulares não acabaram, mas já posso aqui publicamente dizer que nós tivemos um rendimento muito bom, mais um ano, graças a Deus, graças à nossa equipe também de voluntários, aos próprios alunos, né, as escolas onde esses alunos atuam. O cursinho é um reforço, né, Esteves? A gente não está aqui na cidade para competir com nenhuma escola, seja ela municipal, federal, estadual, enfim, técnica. A gente quer ser um complemento e ajudar, né? Ajudar a democratizar esse ensino. Mas nós tivemos boas notas, tanto em redação,
no Enem, na FUVEST, na VUNESP, em vestibulares específicos, muitas bolsas em particulares, né, universidades particulares. A gente fica muito feliz e é um sinal que a nossa educação em Matão segue avançando. Murilo, eu tenho acompanhado alguns cursos, né, semelhantes ao que existe aqui, o projeto Pro Estudar, e em alguns deles eu vi que a diretoria, né, a presidência, né, eles alegam aí a falta de voluntários, né? Como é que está essa questão aqui em Matão? Esteves, aqui em Matão a gente não pode reclamar. Não pode reclamar porque esse ano nós estamos com uma equipe aí de 35 para mais, nós estamos reformulando, né, algumas posições ali, mas provavelmente vai ser o ano que nós mais vamos ter voluntários na história do cursinho aqui na cidade. Totalmente voluntário, a gente não recebe um centavo, né, fazemos porque amamos mesmo a causa da educação, mas não temos nenhum problema com voluntariado, ainda bem que nós somos exceção aqui na região. E com relação à falta de voluntários em outros cursos semelhantes, inclusive em algumas disciplinas em particular, né? Isso, geralmente as disciplinas de exatas, elas são mais difíceis de conseguir voluntários, por serem muito específicas, né? Então, mas aqui em Matão, no nosso cursinho, no Pro Estudar, graças a Deus nós temos aí muitos voluntários, mais de 2 por disciplina, no mínimo 2 por disciplina, na verdade, e são jovens também, a nossa média de idade é de 22 anos dos voluntários. Eu, com 27, sou um dos mais velhos, um dos mais experientes. Então mostra que, assim, somos uma equipe de jovens e eu sei que o Tadeu gosta, né, de quando a gente fala... Você é um veterano com 27. É um veterano com 27. Eu lembro de uma vez que o Tadeu comentou, né, poxa, a molecada está se movimentando em Matão? E a gente conversava, estamos sim, a molecada está se movimentando, os jovens se movimentam, se organizam, tem vários projetos e o cursinho é mais um projeto de jovens para jovens da cidade. E tomara que mais jovens, né, se engajem nesse movimento, né, de pensar o município, pensar o estado, né, como um todo, né, de uma forma diferente, né, porque a gente já está meio saturado dessa velharia, né, que tem por aí, com ideias ultrapassadas, né, com hábitos ultrapassados e com vícios, né, que às vezes prejudicam aí o desenvolvimento do país, né. Eu entendo, Esteves, é verdade. A gente precisa renovar, né? E o cursinho mostra que a moçada da cidade tem interesse, né? Acho que é o principal. Muitas vezes a gente escuta falar, os jovens não querem nada com nada, né? A geração nem, né? Nem estuda nem trabalha, mas tem jovens que estudam, tem jovens que trabalham e tem jovens engajados em projetos sociais também, querendo mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Aqui pode se orgulhar disso. Tadeu e Daércio, aproveitar que estou aqui com o Murilo, vocês me permitem, né, entrar num assunto que acabou de ser realizado aqui em Matão, né, uma reunião do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, que era para dar posse para os novos conselheiros. E queria entrar nesse assunto agora, se vocês não tiverem mais nada sobre o SISU. Eu tenho aqui uma pergunta rápida aqui, que ele estava falando agora há pouco. À vontade. Sobre escolher bem a profissão e tal, nessa idade deles. O que a gente vê, sabe, é que muita gente escolhe finalmente a sua carreira, começa a faculdade, depois do segundo ano, não era isso que eu queria, porque ele já está com 20, 21 anos, e parece que aí ele amadureceu de uma vez por todas para aquilo que ele de fato quer. E aí ele ficou 2 anos fazendo um curso que não tinha nada a ver. Isso a gente nota porque lá pelos 16, o garotão, a menina, a família começa a cutucar. E aí? O que você vai fazer? E aí? E aí? Você termina o ciclo que antecede a universidade muito cedo. E pega, e a família depois faz o resto da pressão em cima. Ele escuta, o que você vai fazer? Ele pega e escolhe. Vou fazer psicologia. Aí ele começa 2 anos depois, no meio do curso, ele fala, não é isso que eu quero não, porque aí ele amadureceu aos 20. Os filhos de gente muito rica não escolhe de uma vez para outra assim a faculdade que ele vai fazer. Vai para Londres, melhorar o inglês, vai para não sei aonde, mas esses podem. O filho das famílias de classe média, média baixa e baixa, vai para qualquer curso que tiver mais perto, depois eu vejo e perde um tempo. Se esse curso não puder ser aproveitado depois. E o que vem daí? Como é que fica esse ciclo todo, inclusive o próprio SISU, no contexto exatamente da maturidade para escolher, para perceber a vocação? Ele leva em conta isso ou simplesmente faz como, aliás, atende aos desejos da família? Esse menino precisa ir para uma faculdade e o SISU é o caminho. Legal, Daércio. É uma pergunta muito importante e a gente nota muito isso, infelizmente, na rotina do cursinho, aqui em Matão, com os jovens, porque, de novo, né, como você falou, bem perfeita a sua pontuação. Infelizmente, a gente tem muita pressão familiar,
os jovens estão imaturos, né, não estão maduros suficientes para tomar essa decisão, e isso acaba queimando muito a largada, né, você acaba avançando um sinal que não estava na hora ainda. Então, a gente sempre orienta que os jovens procurem ajuda de profissionais mesmo, né? Então, procurem um cursinho, pode ser o nosso, a gente está lá à disposição para ajudar, temos muita experiência, modéstia à parte. Ajuda psicológica, importante, né? A gente conversava disso em outras entrevistas. E o próprio SISU, ele é um pouco cruel nesse sentido. Eu não vou vender uma imagem, né, de flores aqui. Ele é um pouco cruel nesse sentido porque o aluno precisa saber o que ele quer. Né? Então, esse é o problema, né? Essa é a situação, o problema que a gente tem para enfrentar. O aluno ele não está preparado, né? Via de regra, em sua maioria, a gente nota, por experiência aí de mais de 12 anos, quase 15 anos aí de cursinho em Matão, que os alunos muitas vezes não estão preparados. Então a gente tenta ajudar de várias formas, tá, Hércio? Ok. Pode prosseguir, Esteves. Então, Tadeu, eu ia entrar no assunto agora, que é o Conselho Municipal, né, de Promoção de Igualdade Racial. Esse conselho já havia aqui em Matão, mas ele estava meio que dormitando, né? E para falar sobre agora a retomada das atividades dele, estou aqui com o Murilo novamente, né, continuando com ele, que é um assunto afeto ao seu departamento aqui, né, Murilo? Isso, agora vamos para a parte do trabalho na prefeitura, né? O cursinho é voluntário, agora vamos para o trabalho. Mas está ganhando. A gente precisa pagar os boletos, né, Esteves? Então, e aí o Esteves comentava sobre, né, o Conselho de Igualdade Racial, o CONPIR, né, da sigla, e a gente conversava aqui antes da entrevista desse movimento, né, sobre a importância de reativar esses conselhos. Então, agora, né, o governo do prefeito Cido Ferrari, a gente tem essa diretriz, né, o prefeito passou para nós, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, essa diretriz de tentar reativar, né, os conselhos que a população vem trazendo essa demanda para nós. Então, o CONPIR, né, esse conselho que o Esteves mencionou de igualdade racial, é um conselho que há tempos, né, vinha adormecido e o prefeito falou, olha, eu recebi várias demandas, né, vocês também na secretaria, então vamos reativar. Fizemos um reativamento em tempo recorde, né, para atender uma demanda da população ano passado. A posse aconteceu no começo desse ano, na semana passada, e agora o Conselho toca suas atividades tranquilamente durante o biênio, né, 26, 27, vai terminar o mandato ali em 28. Atribuições desse Conselho em particular, Murilo? Esteves, todo o Conselho, né, ele é paritário, né, ou seja, ele é composto metade pela sociedade civil, metade pelo poder público, né, que o prefeito indica as pessoas para participar, voluntariamente, diga-se de passagem, né? Não é remunerado ninguém. Nenhum dos cargos. Nenhum dos cargos. Totalmente voluntário, né? É um cargo de interesse público, a gente diz, né? É um mecanismo que a Constituição de 88 trouxe, de participação social. E, basicamente, os trabalhos são propor, junto com o poder público, políticas públicas de igualdade racial, fortalecer as ações que já existem nos municípios. Por exemplo, a gente tem aqui na cidade um mecanismo muito interessante, que eu gosto muito, que são os comitês antirracistas nas escolas municipais. Então, uma grande ideia da nossa Secretaria de Educação e Cultura que trouxe isso para o município, né, para fomentar esse debate. Nós aqui mesmo do desenvolvimento social, né, nós temos pessoas que trabalham essa pauta aqui dentro da Secretaria. Então, a gente faz um trabalho também intersetorial entre secretarias, né? A gente vai também nas escolas, ajuda a fomentar esse debate, é bem bacana. E o papel do Conselho também é fiscalizar, né? Se tiver algum caso, esperamos que não, mas, né, casos de racismo, casos de segregação, o Conselho pode também, né, dar seu parecer, sua opinião, intervir, ajudar, mediar e fiscalizar no contexto geral, né, se alguma situação ocorrer na cidade. Então, esse é o conjunto que o Conselho vai exercer nos próximos tempos. Murilo, você falou que houve uma vontade, né, que esse Conselho ele fosse reativado, né, voltasse a funcionar, né, uma coisa que não estava ocorrendo. E nos outros conselhos, você percebe também essa mesma vontade voluntária das pessoas em participar dos conselhos? Percebemos, Esteves. Aqui em Matão nós temos uma cultura de participação muito interessante. As pessoas gostam de participar. Isso é democracia, né? Isso eu digo que é o show da democracia, porque numa democracia você precisa ter diferentes visões, né? Não é só, eu gosto de azul, então eu vou conversar só com quem gosta de azul. Eu gosto de amarelo, só amarelo. A democracia é você olhar todos os lados e ter uma visão ampla. Então, os conselhos, eles são o meio para isso, né? A gente falava sobre a importância das redes sociais, mas o debate não pode ficar só nas redes sociais, né? O debate ele precisa estar
nesses meios institucionais que a gente fala, né? Os meios que realmente vão fazer a diferença ali. Então, a participação da população e do poder público é bem interessante nos conselhos. A gente está aí com 18 conselhos municipais ativos na cidade, indo para quase 20 nos próximos meses. A gente tem alguns conselhos que vão ser reativados, outros que vão ser criados. E estamos à disposição da população sempre, né, óbvio, para ouvir demandas, ouvir sugestões, ouvir críticas e estamos abertos sempre. Existe até uma casa dos conselhos, né? Isso, eu tenho a honra de ser responsável, né, por esse órgão, né, esse equipamento público. Fica lá no Monte Carlo, né, perto ali do novo fórum da OAB, no mesmo e do lado do centro da pessoa idosa. E lá a gente reúne os conselhos que querem fazer reuniões por lá, né, que a logística permite para ficar mais perto. Tem toda a estrutura, a gente anexa, a gente arquiva, né, os documentos, mantém ali tudo bonito, né, tudo organizado para ficar bem guardados os documentos, né, Esteves? Tanto fisicamente quanto no sistema da prefeitura no site. Acho que essa criação da Casa dos Conselhos, né, é um novo olhar para esse assunto que é importante, porque há uma crítica, né? Por que existem conselhos, tanto conselho para isso, conselho para aquilo, e quando não há o conselho, as pessoas querem que crie o conselho. Que conselho você daria? A moral da história é que é legal aconselhar, então, né? É justamente isso, né, Esteves? É complicado, né? A gente sabe que, como você falou, se há o conselho é porque que existem muitos conselhos, né? E se não existe é porque não tem conselhos, né? Então é complicado. Mas a gente sabe que faz parte, né? Nós já estamos acostumados já com essa demanda, esses comentários. Mas o importante é a finalidade, né? De novo, a finalidade não é ocasional, né, que o governo, né, do prefeito Cido, a nossa equipe, a gente procura investir na Casa dos Conselhos, como você falou, a gente procura reativar conselhos, reestruturar conselhos, criar novos, porque a gente sabe, modéstia à parte, né, por experiência própria, que isso vai ajudar a comunidade, né, vai ajudar a cidade a se desenvolver. Então, as críticas a gente consegue lidar tranquilamente, são positivas. Acho que o ideal é que eles existam, né, mas que sejam azeitados, né, eles sejam e ativados, né, principalmente. Isso, como a gente comentou, esse conselho, por exemplo, esse último que a gente mencionou, da igualdade racial, ele é um grande exemplo disso. Foi uma grande pauta da população, já estava no nosso radar, mas o interesse da população, óbvio que faz isso reacender com mais força, né? Ganha mais corpo, né? Esse desejo, essa chama, e em tempo recorde a gente conseguiu lançar essa reestruturação e o conselho já está ativo e funcionando, com diretoria empossada. Então esse é o grande barato, né, da democracia, Esteves. Aquele conselho que estiver meio ali capengando, dá um puxão de orelha para que ele seja aí, né, não reativado, né, mas que ele seja mais ativo, né, que a ideia é que ele seja ativo, né. Isso, também não adianta nada você juntar o pessoal e não ter, né, atividades, não ter produtividade, né. A gente precisa entregar resultados também para a população, óbvio, né, dentro do poder público. Então, a gente sempre orienta os conselhos a manter uma reunião por mês, né, no mínimo, manter um diálogo com a população, fazer eventos, fazer campanhas. Então, ao longo desse ano, eu já adianto aqui, dando um grande spoiler, né, um pequeno gostinho, nós vamos ter várias ações de conselhos esse ano. Tomara que a gente consiga falar muitas vezes, várias entrevistas sobre essas ações, Esteves. Legal, conversamos com o Murilo então, o assunto principal aqui, viemos aqui, era o SISU, mas acabamos também entrando aí nesse assunto dos conselhos, que eu julgo também ser igualmente importante, Tadeu, Daércio.